São apenas 150 quilômetros que separam a capital do estado do México e a capital do estado de Hidalgo. Mas a rodovia que as une é uma das mais perigosas do país. Todas as transportadoras concordam. O comércio entre as regiões é constante. Por isso, o trabalho dos centros de controle dos dois estados deve ser coordenado, como no caso de Tezontepec de Aldama. Os operadores das câmeras de segurança do C5I identificaram um caminhão de carga que bate com a descrição de uma denúncia de roubo recebida pelo 911 dias antes. O dono informou que foi violentamente assaltado por um delinquente que levou seu caminhão juntamente com toda a carga. Os agentes da área de análise criminal comparam os dados da denúncia com os do caminhão suspeito e confirmam que se trata do mesmo veículo. Imediatamente, viaturas são acionadas. A polícia se mobiliza para deter o suposto criminoso. O suspeito parece notar a presença da polícia e tenta se esconder entrando numa rua lateral. Mas sua pouca habilidade para conduzir um caminhão deste tamanho e ruas estreitas fazem com que ele avance lentamente. E de nada adianta a manobra realizada. Uma viatura bloqueia seu caminho. Um policial desembarca e ordena que o motorista desça lentamente do veículo. Mas, surpreendentemente, o suposto ladrão abandona o caminhão e tenta fugir a pé. Ele corre desesperadamente pela avenida sob o olhar surpreso de diversas pessoas. Mas sua fuga fracassa do mesmo modo que seu crime. Um policial consegue capturá-lo a apenas alguns metros adiante. O caminhão e a carga são devolvidos a seu proprietário. O suposto delinquente é colocado à disposição das autoridades judiciais para determinar sua situação legal. Esse sujeito não mediu o tamanho de seu delito, que teve uma difícil condução e o levou diretamente para uma captura bem-sucedida. A Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de Hidalgo recupera aproximadamente 300 veículos roubados por mês. A maioria é do tipo sedã ou picape. No caso deste automóvel, que parece estar prestes a ser roubado, as câmeras de segurança são extremamente eficazes. Isso foi em Pachuca. Os operadores das câmeras de segurança do C5I detectam um homem de boné branco, rodeando de modo suspeito os veículos que estão estacionados na calçada de um shopping center. O suspeito não sabe que está sendo vigiado e se deixa ver no momento em que força a porta de um veículo. Em poucos segundos, ele liga o carro e logo foge rumo ao sul da cidade. A polícia municipal é imediatamente avisada. Um patrulheiro é enviado para interceptar o suposto criminoso. O suspeito freia o automóvel ao ouvir as ordens da polícia. Ele parece rendido, mas surpreendentemente ele desce do automóvel e corre até um terreno baldio. Ele já não tem escapatória. O suspeito é cercado por policiais que o detêm imediatamente. Os dados do sujeito são investigados na área de análise criminal do C5 e determina-se que este homem está ligado a, no mínimo, 3 outros delitos em diferentes regiões da cidade. Nessas imagens, vemos um suposto roubo de um veículo em plena luz do dia. E aqui vemos outro no centro da cidade. E, por último, suspeita-se que ele foi o responsável por esse furto de peças e ferramentas depois de uma invasão numa área residencial. Mas a sorte deste suposto criminoso chegou ao fim. Os agentes da polícia o colocarão à disposição das autoridades correspondentes depois desta captura bem-sucedida. Mineral Del Monte, ou Real Del Monte, como alguns preferem chamar, é um povoado pequeno, tem 77 quilômetros quadrados e 12 mil habitantes. É um lugar mágico que hipnotiza com sua beleza. Infelizmente, alguns delinquentes são imunes aos encantos do estado de Hidalgo. As câmeras de segurança do C5I identificaram um automóvel de cor vinho, com o qual 3 homens estão em fuga. Os suspeitos foram identificados como supostos autores de um roubo de peças de automóveis. Os agentes do C5I alertam as viaturas da Polícia Estadual, que partem imediatamente para tentar detê-los. Se inicia uma perigosa perseguição nesta rua movimentada. O motorista irresponsável realiza várias manobras evasivas que colocam em risco sua segurança, a dos policiais que o perseguem e a de várias pessoas que transitam pelo local.
Eles inclusive freiam bruscamente numa tentativa de bater contra a viatura, sem medo de causar um terrível acidente, numa via onde o tráfego é intenso. A viatura realiza uma ultrapassagem e fecha o caminho, obrigando os suspeitos a frearem. Como se suspeitava, no porta-malas do veículo foram encontrados pneus e outras peças. Os 3 suspeitos delinquentes serão detidos e colocados à disposição do Ministério Público para que se determine a situação legal de todos. Esses sujeitos tentaram escapar realizando diversas manobras perigosas e colocaram em risco a vida de todos nesta via. Mas no final das contas, não puderam impedir esta captura bem-sucedida. Estima-se que nos últimos anos, o roubo a comércio em Hidalgo tem aumentado cerca de 30%. Metade deles é cometida na capital do estado e 3 a cada 10 são cometidos com violência. Este caso, registrado pelos operadores das câmeras de segurança, aconteceu exatamente lá, em Pachuca. Uma ligação para o 911 alerta os operadores do C5I sobre um roubo violento ocorrido num comércio no centro da cidade. As câmeras de segurança realizam um cerco virtual e localizam os supostos criminosos tentando fugir a bordo de uma scooter. Segundo a vítima, os delinquentes entraram no local e ameaçaram violentamente os funcionários com uma arma curta, obrigando eles a dar todo o dinheiro do caixa e também a entregar seus objetos pessoais. Os operadores do C5I enviam a descrição e também a rota de fuga dos agressores à polícia estadual. Imediatamente se inicia uma perseguição. Os suspeitos passam a toda velocidade por civis indefesos e tentam sumir próximos aos trilhos dos trens. Eles abandonam a moto e continuam a fuga a pé. Os suspeitos são apreendidos. Eles carregavam uma arma de brinquedo. Imagine só, uma arma de brinquedo! Eles serão conduzidos até o Ministério Público para que sua situação legal seja determinada. Esses 2 suspeitos pensaram que a moto poderia salvá-los das viaturas. Mas as câmeras de segurança não os perderam de vista e nada pôde salvá-los de uma captura bem-sucedida. O Centro de Controle do Estado de Hidalgo é constituído por 2.000 telas de LED distribuídas em 510 módulos. Lá, dezenas de especialistas analisam em tempo real as imagens captadas pelas câmeras de segurança para poder encontrar qualquer atividade ilegal ou suspeita, como a deste sujeito. Uma denúncia anônima feita para o 911 informa que um homem perambula pelas ruas com uma atitude muito suspeita. Os operadores das câmeras de segurança se concentram em seguir seus passos para garantir que ele não cometa nenhum crime. De repente, ele começa a andar e então sobe tranquilamente na parte traseira de uma caminhonete. Ele olha para os 2 lados e, sem muito esforço, abre a janela e entra na cabine com uma agilidade incrível. Ele sai escondendo algo em sua blusa e se afasta do local. Os operadores cercam o suspeito com suas câmeras que o acompanham por vários quarteirões e então alertam a polícia estadual, que em poucos minutos chega no local. Um policial o intercepta e o detém. Dentro de sua roupa estava o aparelho de som da caminhonete. O suposto ladrão será conduzido até o Ministério Público para determinar sua situação legal. Ao que parece, esse homem confiou demais em suas capacidades físicas para conseguir entrar nos veículos, mas não suspeitou que estava sendo vigiado pelas câmeras e agora caiu direto nesta captura bem-sucedida. Todos os dias, a Polícia Estadual de Hidalgo precisa intervir em pelo menos 15 tentativas de roubos a veículos. Como muitas outras atividades ilegais, a maior concentração acontece na capital do estado. Os operadores das câmeras de segurança do C5I detectam uma pessoa de atitude incomum que anda entre os veículos estacionados nos arredores de um hospital. O indivíduo confere o interior de diversos veículos até que se aproxima de um deles para tentar abrir a janela. Ele tenta por alguns segundos, mas sem sucesso.
Ele tenta sorte com outro veículo a poucos metros do anterior, mas volta a falhar. Ele decide desistir, mas o seu azar está apenas começando. Vários agentes da Polícia Estadual o detêm e o colocam à disposição das autoridades responsáveis. Entre seus pertences estavam uma tesoura e uma chave de fenda. Esse suspeito foi incapaz de abrir a janela dos veículos e agora ficou trancado depois de uma captura bem-sucedida. A lei mexicana proíbe que condutores dirijam seus veículos com mais de 0,80 gramas de álcool por litro de sangue. Isso é observável nos testes de bafômetro em 0,40 miligramas em ar expirado. Quem for pego em flagrante é punido com uma prisão de até mais de 12 horas. Talvez por isso, esses dois jovens tenham decidido ir a pé até uma loja. Isso aconteceu em Metepec, no estado do México. Já é de madrugada e a rua está completamente vazia. Esse jovem caminha decidido até esta loja de conveniência localizada na esquina. Talvez ele não tenha percebido que a esta hora o comércio se encontra fechado. Ele precisa de algo com urgência, porque acaba até mesmo correndo. Ao chegar no local, ele usa uma pedra que trazia numa das mãos e quebra o vidro da porta para poder entrar. Minutos depois, ele tenta sair do lugar, mas esbarra num vidro quebrado e cai se chocando violentamente contra o chão. Ele tenta se levantar, mas ao que parece, isso não é uma tarefa tão simples. Um segundo jovem se aproxima caminhando pelo meio da avenida. Finalmente, o suposto ladrão consegue ficar em pé e começa a fugir do local, mas novamente cai no chão. Ao tentar realizar um salto espetacular, seu pé esquerdo se enrosca, fazendo com que ele perca o equilíbrio. Dessa vez, ele consegue se levantar com mais agilidade, mas andar em linha reta é uma tarefa difícil. Passado o sufoco, ele vai até seu amigo e os dois se afastam cambaleando. Meia hora mais tarde, surpreendentemente, os dois suspeitos voltam ao local do crime. Vejam só. O amigo, um tanto desesperado, se aproxima. Ele não parece estar muito feliz. Uma unidade de segurança particular chega no local para verificar o disparo do alarme e encontra a porta estilhaçada. O jovem de calça verde tenta disfarçar e finge que está usando um orelhão. Embriagado, ele digita mais números do que o necessário para realizar qualquer chamada. O integrante da empresa de segurança pede assistência de uma viatura da Secretaria de Segurança Pública. Os operadores do C5 já estão a par da situação e não perdem os suspeitos de vista. O agente da empresa de segurança se afasta. O jovem para de fingir e volta a passar mal. Seu companheiro se aproxima e o convence a sair do local do crime. Eles caminham alguns quarteirões até o estacionamento de uma farmácia, onde o jovem de boné branco se senta. Ele ainda sente dores pelos golpes sofridos em todas as suas quedas. Seu amigo ainda não se recuperou do enjoo. Uma viatura da Secretaria de Segurança Pública chega ao local, mas estranhamente os jovens não tentam fugir. Quando a segunda viatura se aproxima, os policiais já estão revistando os suspeitos, que não oferecem resistência.